O tema, o que é que escolheu para o minuto livre? Boa noite e também desejar-lhe muitos êxitos na condução dos trabalhos desta iniciativa. O minuto que eu pretendia dedicar tem a ver com o meu partido, o Partido Socialista, nomeadamente o PS Madeira. No último fim de semana nós elegemos um novo líder para o Partido Socialista, o Vítor Freitas, que escolheu, eu acho que de uma forma feliz, uma ideia central para a sua atuação, desenvolver um novo ciclo político no Partido Socialista e na região autónoma da Madeira. Porque é isso que nós, de facto, estamos a precisar na região. De um partido forte, de um partido com ideias, com uma boa orientação política para tirar a Madeira deste sufoco em que nós estamos a viver, resultado de políticas erradas, manifestamente erradas que tivemos ao longo destes tempos. É preciso compreender que nós vivemos aqui um ciclo devido a uma governação do engenheiro José Sócrates que não foi um ciclo bom para o PS Madeira. Isso está demonstrado pelos resultados eleitorais e pelas dificuldades que nós tivemos em afirmar a nossa mensagem, mas o Partido Socialista é um partido com um ideal, com valores e com princípios. E nós precisamos, de facto, de ideologia na atuação política para retomar os grandes temas, para salvaguardar o bem-estar das pessoas e colocar aquilo que é comum ao serviço de todos. E eu acredito que com este novo ciclo o PS Madeira vai retomar os patamares de confiança junto da população da Madeira e do Porto Santo. Dr. Jacinto, em relação a esta questão fiscal dos impostos, a equiparação do IRS e do IRC e esta dúvida que paira sobre o IVA, a Madeira acaba de perder os benefícios da autonomia e da ultraperiferia com esta situação? Bom, do ponto de vista jurídico-constitucional, nós continuamos a ter as mesmas condições autonómicas, não mudou nada. As leis não alteraram, as leis substanciais que regulam a autonomia, agora na prática mudou muito pela atitude deste Governo da República, do PSD e do CDS, que tem manifestado, e vimos isto no Orçamento de Estado, sinais de grande hostilidade em relação às autonomias. As autonomias como uma questão, talvez, de fundo ou de princípio. Mas isso vamos avaliando, a pouco e pouco, como é que o Governo vai tratar as autonomias da Madeira e dos Açores. A Madeira está a ser fortemente penalizada. E será fortemente penalizada através deste plano que é exigido ao Governo Regional. Aliás, que o Governo Regional vai apresentar junto do Governo da República, mas não há um sinal qualquer por parte do Governo da República de uma solidariedade em relação a esta região autónoma para nos acudir nesta situação difícil. E a Madeira, pelos recursos que tem, com os meios que tem e nas condições em que está, dificilmente sairá desta situação onde está metida se não tiver uma solidariedade do Governo da República. E solidariedade essa que já aconteceu, felizmente, com governos do Partido Socialista. Do engenheiro Guterres e também do engenheiro José Sócrates. Nesta conjuntura. Estes sinais que nos estão a dar são sinais muito preocupantes para todos os madeirenses. Agora, em relação às questões que o Governo Regional vai colocar no âmbito do plano de sacrifícios que Ventura Garcês certamente foi levar a Lisboa para aplicar na Madeira, porque é da responsabilidade do Governo Regional, aí a questão é diferente. Nós temos de ver quais são as opções que o Governo Regional vai tomar, de maneira a convencer o Governo da República de que este é um plano para salvar e para tirar a Madeira desta situação. O aumento dos impostos que está a ser anunciado e equivaler ao todos os impostos, o IRS, o IRC, o IVA e outras taxas, têm, de facto, esse diferencial, a possibilidade do diferencial de 30% ser menor na região autónoma da Madeira e dos Açores, precisamente, como disse o Dr. Guilherme Silva, para fazer face aos problemas da continuidade territorial, a todas as cargas dos impostos. Isso aconteceu nos Açores há muitos anos. Aconteceu muito nos Açores, com esse diferencial de 30% no IRS e no IRC, na maioria dos escalões. E os resultados começam a estar à vista com o crescimento económico que os Açores estão a ter e com menos dificuldades em enfrentar estes problemas da crise. Agora, a Madeira, de facto, nunca aplicou isso. O diferencial é menor, mas o que vai fazer é nivelar a nível nacional, o que vai trazer ainda mais problemas
para a região autónoma da Madeira, para a nossa economia e para as pessoas. Vão ter de pagar mais impostos. Para a vida das famílias, das empresas. E a continuidade territorial não existe. Ou seja, aliás, o princípio existe, mas nós continuamos separados pelo Oceano Atlântico do continente. E nunca foi executado inteiramente por nenhum governo. As finanças regionais, o Estado, está obrigado a transferir verbas para a região, de maneira a compensar as regiões por facto de viverem no meio do Atlântico. Isso está obrigado e isso acontece. Se os valores não são satisfatórios, temos de lutar para melhores valores, de maneira que a Madeira possa ultrapassar as suas dificuldades. Gostaria só de deixar aqui uma nota de que eu acho que estes debates deveriam servir para esclarecer as pessoas, de uma forma séria, aquilo que está em cima da mesa e não estarmos constantemente a nos desresponsabilizar, a sacudir a água do capote das nossas responsabilidades. Neste momento, quem está a governar o país é o CDS e o PSD. Sim, mas estamos já não é hoje mesmo só 4, 5, 6 meses. Doutor Guilherme, podemos continuar aqui em diálogo e eu tenho muito gosto em dialogar consigo. Eu também gosto muito da sua tese. Eu quero expor o meu raciocínio com a mesma tranquilidade como o doutor Guilherme Silva fez. Há uma coisa que a sua tese, me der essa oportunidade, a sua tese não pega. Agora não pode estar constantemente a perturbar. Assim, eu percebo a sua vontade de apagar o passado. Mas o passado não se apaga. Quando é um passado com a construção do presente. Dr. Jacinto Serrão. Tenha paciência, eu não condiciono o seu discurso. Também não quero condicionar o meu. Está condicionado, doutor. Dr. Jacinto Serrão não tem todo o tempo do mundo. Que o engenheiro Sócrates tem responsabilidade. Concretiza a sua resposta. Eu quero dizer, ainda mesmo há pouco, como disse e assumi, aliás, no início, que nós passamos um ciclo mau, o PS passou um ciclo mau, devido à governação do engenheiro Sócrates, que não foi compreendido e devido a algumas medidas e a alguns erros contra os quais eu próprio me insurgi do ponto de vista ideológico e de atuação. Agora, do ponto de vista financeiro, estar sempre aqui a dizer, isso é um ato, acho que é uma atitude irresponsável. Dr. Guilherme Silva, desculpe lá, estamos constantemente sempre a olhar para trás e a dizer a responsabilidade é dos outros. Nós, se fizermos as contas sobre os dívida da Madeira foi constituída neste governo. Dr. Guilherme, não, fui o engenheiro Sócrates, fui o Jacinto Serrão que constituí a dívida, Dr. Guilherme. Fui o governo regional. Vamos lá ver. Eu falei em causas e há várias e essa é uma delas. Mas as calmas, mas não justificam dívidas muito superiores a 6 mil milhões de euros, doutor. Desde a Lei de Finanças, a famigerada Lei de Finanças, quando foi constituída até 2011, provocou os cortes nas transferências financeiras para a região. Isso está identificado. Mas quero-lhe dizer, Dr. Guilherme Silva, que só para 2012 o montante de cortes que vai ser aplicado à região autónoma da Madeira por este governo já está no orçamento. Está no orçamento. Desculpe, está no orçamento a possibilidade de, mas o ministro foi claro dizer isto é para negociar. Não quero. O montante é muito superior àquele que foi cortado durante 3 anos. Portanto, não venham sempre estar com essa atitude de olhar e responsabilizar o Partido Socialista, o engenheiro Sócrates, para justificar problemas atuais do relacionamento com o Governo da República. Não é preciso, não se apaga. Eu estou a dizer que assumimos, mas os senhores têm de assumir as vossas. Este orçamento de Estado que os senhores aprovaram na Assembleia da República demonstrou claramente que a Madeira vai sair fortemente penalizada com este orçamento. Não façam as contas, está identificado. Quando este governo não transfere os fundos de coesão, porque não fez, é que nós tínhamos direito, porque não fez a avaliação do impacto do PIB na Zona Franca como a lei obriga. Portanto, nós estamos aqui a perder dinheiro. E o Governo da República não fez. Não, era feito, não, desculpe, era o fim de 4 anos. Não, a Lei de Finanças, não vamos lá de jogar areia para os olhos das pessoas. A Lei de Finanças prevê que ao fim de 4 anos de vigência, a lei deve ser revista em função da avaliação do impacto do PIB da Zona Franca no PIB da região. E se essa avaliação for feita, o PIB vai baixar. E automaticamente nós tínhamos mais fundos de coesão. Ou seja, o período de vigência é agora. Este governo está obrigado, perante a Lei de Finanças, a fazer essa revisão. Não fez. Não fez. Não fez porque não quis. Não. Outra, a nova lei de Finanças. Para dar a lei de meios para nos trazer 750 mil, 40 milhões de euros. Já vi que foi muito bom dinheiro. Não gostaram da lei de meios. E a lei de meios, como está a ser tratada. Foi a pedido. Mas a lei de finanças, desculpe, mas esta norma está inscrita na lei de finanças e continua em vigor, não foi revogada. Com a lei de meios. Continua lá. E não vale a pena estarmos aqui a enganar a perninha à rá. Há aqui uma outra questão. Há uma outra questão em relação à atitude do Governo da República, que é uma atitude, e aqui é a grande saga deste governo que começou agora.
com a região autónoma da Madeira ou com as regiões autónomas, quando vem tirar metade do subsídio de Natal de todos os trabalhadores e pensionistas da região e leva para a capital do Império. Isto é uma atitude, um puro ato de colonialismo. Completamente de acordo com está a ver? Portanto, estamos de acordo. É para ver que este governo está a dar sinais deve ser no muito sentido que o senhor deve ficar cá. em relação ao relacionamento com a região autónoma da Madeira. Eu estou muito preocupado com isto. Em relação às medidas que o governo regional tem de tomar, nós temos de ver, primeiro, qual é o conteúdo do plano que o Governo Regional e o Dr. Ventura Garcês foi apresentar agora a Lisboa, para podermos avançar com medidas, propostas alternativas. Porque existem outros caminhos, cortes no lado da despesa. Em algumas das rúbricas que o José Manuel Rodrigues falou, não acompanhamos totalmente essa lógica das privatizações desenfreadas, porque isso acabam por ser negócios ruinosos, porque tudo isso é vendido a preço de saldo. Depende das condições, mas normalmente o Estado está sempre a perder. Temos de ter muita cautela nesse aspecto, mas essencialmente rever parcerias, concessões que têm sido feitas ao longo destes anos e que são negócios ruinosos para a região, dão lucros choradíssimos para as empresas que os fizeram e a Madeira que está a pagar os sacrifícios. Vamos ao Lisboa. A revisão destas concessões e de um conjunto de desperdícios que existem e também subvenções e subsídios que existem por aí distribuídos sem critério justificável, se isso for feito, nós vamos buscar muito dinheiro para resolver o problema. Doutor Jacinto, vamos até Lisboa. Doutor Jacinto, é um mero fadiver este pormenor de haver na praça pública esta... Não, é coisa mais grave do que um fediver. Mas eu gostaria de ir atrás àquilo que disse o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. No que diz respeito às suas 14 propostas, ou às 14 propostas apresentadas em conjunto, que foram discutidas no Parlamento, foram rejeitadas. Em relação às duas que falaram e que passaram, essas não foram à votação. Nós tivemos, aliás, também eu próprio subscrevi propostas com o mesmo teor, que tinha a ver com as questões dos funcionários públicos, que era da autonomia, mas não se vai estar agora aqui a dizer que isso foi uma grande conquista, porque isto não foi uma grande conquista em relação às 14. Tanto que não foi uma grande, se não houvesse o sinal da relação. Vamos deixar acabar o meu raciocínio, se faz favor. E em relação ao IRS, aliás, às verbas que vieram a mais para a região, foi assumido e foi dito a mim, pelo próprio Ministro de Estado e das Finanças, que houve um erro na avaliação do PIB dos Açores e por isso tiveram de redefinir as verbas que estavam destinadas às regiões autónomas e a Madeira teve direito a mais dinheiro. Com a posição dos Açores. Dr. Décimo, tudo isto resultou de um reconhecimento por parte do Governo e durante o processo que, de facto, havia ali uma falha, um erro do Governo. Poderiam não ter. Se também não tivessem, tinham as nossas propostas e as vossas. Agora, não foram conquistas aí, por aí além, tendo em conta as 14 propostas. Centro Internacional, nomeadamente, a condição que os deputados colocavam, os deputados do PSD e o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, que era uma das condições sine qua non que tinha a ver com o Centro Internacional de Negócios. Claro. Das duas propostas que apresentaram nessas 14, zero. Chumbaram liminarmente. Agora, a questão que se põe, que não é um fediver, é esta. E eu não quero pôr aqui em causa a informação privilegiada que o deputado José Manuel Rodrigues tem, certamente terá, porque tem elementos do seu partido no Governo da República, mas não quero pôr em causa. Mas agora, o que eu acho estranho é que se o Governo, há tão pouco tempo, no Orçamento de Estado, rejeitou às claras, liminarmente, as propostas que tinham a ver com o Centro Internacional de Negócios, e que é uma das nossas reivindicações, como é que, às escondidas, desta forma, veio assumir, segundo a informação que foi veiculada pelos senhores deputados do PSD, nomeadamente o Dr. Guilherme Silva e o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, que isto está assumido, como foi dito agora. Eu acho isto muito estranho. Eu só quero acreditar que aquilo que os senhores deputados estão a dizer seja de facto verdade, porque isso é importante para a Madeira, como nós já identificamos. Agora, é estranho ouvir o Dr. Albação Jardim dizer que também acha estranho este comportamento do Sr. Primeiro-Ministro e o próprio Primeiro-Ministro ter dado ordens para derrotar as propostas que os senhores apresentaram no Parlamento há menos de 15 dias ou 8 dias e agora assume que de facto vai rever. Acho isto muito estranho. Está a ver o problema ao contrário. Vamos ver se o tempo de que lado é que está. E quem é que está a falar aqui a verdade em relação a esta matéria. A razão do Governo de rejeitar as propostas relativas à Zona Franca, foi exatamente... Foi uma birra do Sr. Primeiro-Ministro. Que entendeu, foi uma birra. Porque entendeu que... Somos adultos, os adultos... Deixe-me explicar.
Porque Eu já percebi. entendeu, A objetividade que eu que tenho que essa ir questão devia a ser Lisboa. colocada no âmbito das negociações. Foi uma- A razão foi exatamente a de que ver. essa questão devia ser colocada Não no âmbito das negociações com a União Europeia. E o Sr. Tenho Primeiro-Ministro que ir a agora, Lisboa ainda porque ontem sei diz que não tem nada não a ver está com Eu isso. já expliquei o que é que o Primeiro-Ministro Uma birra diz. do Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro diz Uma que não foi, infantilidade, que não foi a incidência, a pressão dos deputados do PSD que Está assumiu esse explicado, compromisso. entendemos Doutor Alberto os Jardim não argumentos. percebeu assim também. Entendemos os vossos argumentos, tem